Vamos lá, todo mundo bem? Tudo certo aí com vocês? Estamos chegando à nossa penúltima aula. Olha só, a semana passou rápido para uns, um pouco mais devagar para outros, mas no fim todos sobreviveram e todos estamos aqui. Bom, nós vamos tratar nessa aula sobre os objetivos principais e algumas características do policiamento comunitário. Em alguns momentos iremos retornar a uns temas já vistos, como eu já havia falado com vocês desde o início que isso iria acontecer, com a intenção de fixar cada vez mais o conteúdo. Porém, eu vou novamente orientar para vocês que leiam o material. O material é bem mais rico, bem mais detalhado, e lá vocês poderão ter informações complementares a essas nossas aulas. Tá ok? Então sejam mais uma vez todos muito bem-vindos e vamos dar prosseguimento ao nosso curso. Cadê? Tá aqui. Polícia comunitária. O objetivo é a criação de uma parceria eficaz entre a comunidade e a polícia, visando a prevenção ao crime e à violência. É essa interação que é o nosso objetivo principal. É fazer com que a comunidade ela se sinta à vontade em compartilhar não apenas dos seus problemas, mas também das suas conquistas. É interessante a gente ver, muitas vezes, locais onde é instalada um UPS e na base da UPS funcionam aulas pré-vestibulares, funcionam cursos de violão, funcionam em parceria com outras instituições que ajudam a manter como é que eu posso chamar? Uma interação entre todos os setores da comunidade. É comum também que haja projetos paralelos, que vão paralelos no sentido de não serem de policiamento estritamente dito, mas dentro da metodologia, dentro do planejamento. E nesse caso, nós temos alguns exemplos de academias de ginástica, né, de educação física, que funcionam em parceria com a UPS. Nós temos também escolinhas de esportes para crianças e adolescentes que funcionam dentro da metodologia de policiamento comunitário. Então vejam e percebam que essa filosofia ela visa abarcar uma gama muito maior de serviços do que o policiamento em si. No decorrer da aula nós vamos ver como essas estratégias elas funcionam na prática. Então algumas características. As instituições, famílias, escolas, associações de bairros são consideradas parceiras importantes da polícia. Vale ressaltar aqui, por exemplo, na época em que eu estava fazendo a minha pesquisa para o TCC, lá na UPS do bairro de Mandacaru, existia uma prática de uma parceria entre a polícia comunitária e a ronda escolar. Então, o policiamento era feito com efetividade nas escolas, com os professores, com os diretores e representantes das instituições de ensino, sabendo quem eram os policiais da área, sabendo a quem recorrer caso necessitasse. E além disso, haviam reuniões periódicas no intuito de trazer para o conhecimento de todos tanto as ações que estavam sendo desenvolvidas pela polícia comunitária, né, pelas bases da UPS, também escutar as demandas que a população trazia, que a sociedade trazia para o policiamento. Então as instituições elas são consideradas parceiras importantes da polícia. Os mercadinhos, as padarias, todas essas parcelas da comunidade elas são fundamentais para que os objetivos sejam atingidos. Uma outra característica é desenvolver comunidades competentes para solucionar seus próprios problemas.
Vejam, muitas vezes os problemas que ocorrem nas comunidades, eles são comuns, não é, para aquela realidade. E eles envolvem pessoas que estão também inseridas na comunidade. Então, quando elas conseguem dialogar, conseguem resolver os seus problemas sem a interferência de um setor externo, através da, por exemplo, a polícia entrar como uma mediadora do conflito, isso é um ponto muito positivo, no sentido de que a própria população ela passa a entender que os seus problemas podem ser resolvidos de uma forma pacífica. E com isso estão dando a sua contribuição para o bem social. A valorização do ponto de vista da comunidade. Como eu falei, nessas reuniões como é que eu posso chamar? Nessas reuniões de monitoramento, né, de como está o andamento da comunidade, o ponto de vista da comunidade ele é importante, ele é levado em consideração, porque nós sabemos que no momento em que damos vez e voz aos representantes da comunidade, devemos estar receptivos a ouvir as suas demandas, para que juntos possamos encontrar o melhor meio de resolução. Priorização dos problemas que a comunidade quer que sejam resolvidos. Não é a polícia que vai dizer qual é o principal problema. Não é a força de segurança que vai chegar lá e vai impor a solução àquilo que ela entende como sendo o maior problema da comunidade. Muitas vezes, a comunidade ela tem uma demanda que, se for suprida, irá trazer muito mais benefícios para ela no seu dia a dia, do que aquilo que a polícia, que o Estado, como órgão externo, ele acredita que vai ser o melhor. Então, nesse sentido, é que essa característica, ela faz um diferenciamento. A priorização dos problemas que a comunidade escolhe, né? Que sejam resolvidos de imediato. Isso é importantíssimo. Operacionalidade. O estreitamento dos contatos com a comunidade, aquilo que nós já falamos. O policiamento ele é feito de forma diferente, ele é feito a pé ou com suas variações, com baixa velocidade. Então não é necessário, por exemplo, que o cidadão, que a pessoa que está inserida na comunidade, ele faça uma ligação para o CIOP, por exemplo, para que a sua demanda ela seja resolvida. Ele tem o contato direto com o policial que trabalha na localidade e pode trazer para esse policial a sua demanda. Isso é importante, isso faz com que haja um estreitamento das relações. A desconcentração administrativa e geográfica com a fixação do policial em uma localidade. Esse ponto é interessantíssimo. Quando possível, quando viável, é interessante que o policial ele passe a maior quantidade de tempo na mesma unidade. Porque, veja só, não seria viável que depois de um trabalho de aproximação, de conscientização, aquela equipe ela fosse removida daquela localidade e chegasse uma equipe totalmente nova que fosse ter que refazer esse relacionamento. Né? Lógico, eles encontrariam já de cara muito mais facilidades do que a primeira, mas no dever ser, no ideal, é que os policiais eles passem muito mais tempo, o quanto possível, na mesma localidade, fazendo com que assim os laços de afetividade, até, né, podemos colocar assim, eles possam se perpetuar, eles possam continuar existindo ano após ano. E com isso, o sucesso do projeto, ele vai sendo cada vez mais concretizado. Ok? Vamos falar de inovações. Nós percebemos que existe já
de cara uma diferenciação entre o policiamento tradicional e as estratégias organizacionais, as estratégias institucionais que visam trazer uma polícia melhor. Nós iremos, em alguns momentos, retornar a esse tema para que haja uma fixação melhor do conteúdo. Então, o objetivo maior vai além do combate ao crime, visa ainda a redução do medo, a manutenção da ordem e a inclusão de alguns serviços sociais de emergência. Vejam só, o objetivo do policial na filosofia da polícia comunitária não é apenas ser um combatente do crime depois que o crime acontece. Ele é, acima de tudo, um participante da manutenção da ordem na comunidade. Gerando com isso, lembra que lá no início a gente falou sobre a questão da insegurança? Nesse caso, o papel desse policial é gerar, que faz parte da filosofia de polícia comunitária, é gerar para essas pessoas da comunidade uma sensação de segurança. Que eles possam estar vivendo a sua vida sem o medo estar presente. Utilização de conhecimento do método, por exemplo, o método IARA ou outro semelhante na resolução dos problemas. Nós iremos tratar sobre esse método especificamente na nossa última aula, mas desde já eu aconselho que aqueles que tiverem uma curiosidade maior leiam o material disponível, vejam que é algo bastante interessante, que foi uma adaptação que veio de fora e que tem trazido muitos bons resultados. Desconcentração administrativa. Os policiais deixam de ser especialistas e se tornam generalistas. Nós falamos em determinado momento de que a polícia ela tem várias áreas, ela atua em várias áreas específicas, com cada uma dessas áreas com um tipo de policiamento. No caso do policial que está inserido na comunidade, que está trabalhando a filosofia de polícia comunitária, ele é mais generalista. Ele está ali para atender a sociedade, para atender a comunidade em todas as suas demandas, ok? Então ele traz soluções para problemas que tecnicamente nem seriam problemas diretamente relacionados à violência ou à criminalidade, mas que, quando bem observados, eles têm sim uma correlação. Por exemplo, a falta de iluminação pública. Nesse caso, os policiais eles não precisam necessariamente serem especialistas em alguma área específica, mas sim saberem principalmente as principais características do policiamento comunitário e executar isso com a maior dedicação, o maior empenho possível. O papel da comunidade deixa de ser meramente de alertar a polícia e passa a ser de participante do controle da criminalidade. Teoricamente, a comunidade ela é muito boa em cobrar da polícia, que a polícia haja, que a polícia reduza a criminalidade, que a polícia até evite a criminalidade. Mas nessa metodologia, nessa filosofia de polícia comunitária, melhor dizendo, a comunidade ela passa a entender também o seu papel. Ela deixa de ser meramente um recebedor de serviços para contribuir com esses serviços, com o fim de diminuição e controle da criminalidade. Prosseguindo, nós já observamos como se deu essa evolução. O policiamento tradicional, policiamento estratégico, o nosso POP,
e a polícia comunitária. Então, nesse ponto, a gente não vai estar mais entrando em detalhes, porque, como eu falei, a gente vai estar voltando nos temas para que fiquem fixados. Então, nos últimos 50 anos, essas foram as estratégias de policiamento que mais se efetivaram. Ok? Todavia, para que fique claro as diferenças entre esses tipos de policiamento, nós vamos tratar de algumas características do policiamento tradicional. E aí é importante que a gente olhe para esse cenário, que serão tratados aqui, não como um olhar de policial, mas sim como um olhar de cliente, um olhar de um cidadão que solicita o apoio da polícia. E pelo que nós já absolvemos até agora, nós já vimos as principais características do policiamento comunitário e vamos fazer uma comparação com o policiamento tradicional. Adotado desde 1950 no Brasil, é a estratégia mais presente nas instituições, marcada por ser uma estratégia repressiva. Veja, nesse caso, o policiamento tradicional, ele busca não prevenir os problemas, mas reprimir. A sua forma, o modus operandi, ele é muito mais de reativo do que de ter um contato com a sociedade, com a comunidade. Então ele vai lá quando é solicitado para resolver o problema. Feito essa resolução, ele sai da comunidade. E essa forma de policiamento, ela, apesar de, como nós vimos lá atrás, nos primeiros slides, apesar de, por muito tempo, ela ter sido eficaz, hoje em dia ela já não é mais tão eficiente, principalmente dentro das comunidades que anseiam por serem tratadas com respeito, por serem tratadas com dignidade. É por isso que houve essa evolução. É importante dizer que a repressão sempre vai existir, mas ela não pode ser mais relevante do que a prevenção, se quisermos prestar um serviço de qualidade para os nossos clientes. Ok? Então não é que a gente já até falou sobre isso, não é que o policial ele vá se eximir de reprimir a criminalidade. Negativo. Agora esse não pode ser o objetivo. O objetivo é a prevenção. O objetivo é a participação de todos os entes da sociedade, da comunidade em busca do bem comum. Então vamos ver algumas características e os efeitos do policiamento tradicional. A polícia é uma agência governamental responsável principalmente pelo cumprimento da lei. Na polícia tradicional, ela normalmente não tem contato, não tem aproximação com os moradores da região onde ela age. Ela vai, faz o seu serviço, o seu papel, inclusive constitucional, e depois ela vai embora. E ela vai sempre atender às demandas, que muitas vezes são feitas através de ligações. E ela recebe do CIOP a ocorrência via rádio e vai ao atendimento. Sem conhecer, muitas vezes, quem são as pessoas envolvidas, sem conhecer qual é a característica da região, dependendo se for uma localidade de uma extensão maior, né, territorial, mas ela está ali para cumprir a lei. Na relação entre a polícia e as demais instituições de serviço público, as prioridades são muitas vezes conflitantes. Esse é um tema bastante peculiar, bastante interessante. Por quê? No policiamento tradicional, a polícia vai para resolver. E resolver da forma como ela entende que deve ser resolvido.
E essa forma como ela entende que deve ser resolvido, como tradicionalmente se fazia, era feito o policiamento, a resolução dos problemas, muitas vezes ela conflitava com outras instituições de serviço público. Nós temos, por exemplo, digamos assim, uma peculiaridade entre as ações da polícia repressivas e os direitos humanos, ou os grupos ligados a direitos humanos. Ok? Então isso sempre existiu e provavelmente existirá por muito mais tempo. É por isso que é exigido, de certa forma, uma mudança de filosofia de trabalho na polícia. O papel da polícia é preocupar-se com a resolução do crime. Já na polícia comunitária, o papel da polícia é preocupar-se também com a prevenção do crime. Então isso também vai ser um diferencial. As prioridades são, por exemplo, roubo a banco, homicídios e todos aqueles crimes envolvendo violência. Como nós vimos no modelo de filosofia de polícia comunitária, as prioridades elas vão além disso daí, dos crimes relacionados à violência. Elas buscam fazer com que a interação entre as partes ela possa se concretizar, ela possa se fortalecer. Então isso não deixa de ser uma prioridade, porque nós sabemos que no momento em que a prevenção ela está fortalecida, ela está funcionando de maneira efetiva, o que nós temos é uma diminuição, inclusive, do número de ocorrências que chega até a polícia. Ok? A polícia se ocupa mais com os incidentes. E isso é uma peculiaridade, uma particularidade que não atinge a polícia comunitária. Ela tenta sempre se antever a situações que possam vir a acontecer e, quando não, ela chama para a responsabilidade cada um dos integrantes daquela comunidade. Dessa forma, ela acaba não sendo necessária em todos os momentos para a resolução de pequenos incidentes, vamos chamar assim. O que determina a eficiência da polícia é o tempo de resposta. Quanto maior o tempo entre a solicitação e o atendimento, o pronto atendimento da polícia, maior também será o grau de insatisfação de quem solicitou. Tá ok? Isso é um outro ponto que o policiamento comunitário ele visa evitar. O ideal é que o policial ele possa estar presente na comunidade e ali, quando ocorrer a necessidade de uma intervenção policial, ter uma resposta muito mais rápida, muito mais efetiva, aumentando com isso o nível de satisfação. O profissionalismo policial se caracteriza pelas respostas rápidas aos crimes sérios, mas nós sabemos que os crimes considerados de menor potencial ofensivo, eles podem ser sim considerados dessa forma num todo. Nós podemos dizer hoje que não há como comparar um crime de um assalto, onde o celular de uma pessoa é levado, para um homicídio. É lógico, a vida é o bem mais precioso. Mas a pessoa que teve o seu celular tomado por assalto, para ele, naquele momento, é o maior problema. Entendem? Então, ter esse profissionalismo, tanto para os crimes mais sérios, como também para os crimes, digamos assim, mais banais, mais corriqueiros, é algo que é necessário. Nós vimos já algumas características do que não fazer. Então, tratar todos os clientes
de forma particular, é uma característica que está muito introduzida no policiamento comunitário. Está muito forte na filosofia de policiamento comunitário, diferente do que acontece normalmente com o policiamento tradicional. A função do comando é prover os regulamentos e as determinações que devam ser cumpridas pelos policiais. Nós vimos e percebemos que no policiamento, na metodologia da filosofia de polícia comunitária, esses comandos eles são compartilhados, digamos assim. Cada qual, membro da comunidade, ele tem o seu papel fundamental. O policial trabalha voltado unicamente para a marginalidade de sua área, que representa no máximo 2% da população residente, ali onde todos são inimigos, marginais ou paisano folgado, até prova em contrário. Bom, nesse ponto a gente vê que o autor ele quis falar sobre uma generalização, e é justamente sobre isso que nós já conversamos. Não é possível haver essa generalização, porque dentro de uma comunidade, ele até cita um percentual, né? 2% ali é que são os criminosos. Mas dentro daquela comunidade nós temos pessoas de bem, pessoas que inclusive eu conheço, tenho o prazer de conhecer, o privilégio de conhecer, pessoas que saíram de dentro de comunidades violentas e hoje são companheiros de farda. Não é apenas um nem dois, são vários. Então essa diferenciação de pessoas, ela deve estar presente no seu dia a dia. Você deve entender que ali naquela comunidade existe sim pessoas que transgridem as leis, que estão ali para trazer problemas, mas existem muitas pessoas que são honestas, que são trabalhadoras, que são empreendedoras, pessoas que têm uma perspectiva de futuro pela frente. E isso nós não podemos deixar de observar. A partir daqui, nós vamos entrar na última aula do nosso curso. Então, nós vamos nos ver no último momento, no último vídeo, iremos tratar sobre gestão, as estratégias e os modelos de polícia. Fiquem bem, até a próxima aula e eu conto com vocês mais uma vez. Até mais.